Saberias identificar uma síndrome do desfiladeiro torácico? A síndrome do desfiladeiro torácico é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas. São eles: parestesia, isquémia, edema, astenia e algia. Quais é que são os mecanismos que poderão estar na origem da síndrome do desfiladeiro torácico? As causas poderão ser de origem traumática, movimentos repetitivos ou posturas que são mantidas durante largos períodos de tempo, ou então de origem anatómica, como por exemplo uma costela cervical. De seguida, vamos ver quais é que poderão ser os testes que nos vão auxiliar no diagnóstico de uma síndrome do desfiladeiro torácico, percebendo quais é que são os testes que vão discriminar se existe uma compressão neurológica ou se existe uma compressão vascular. O teste que vamos ver agora é o teste de Addison. Ele serve para testar uma compressão vascular ou neurológica no triângulo dos escalenos. Então, vamos segurar no paciente de modo a conseguirmos palpar o pulso radial. Vamos fazer uma abdução com uma rotação externa do braço, estabilizando aqui a cintura escapular, e vamos pedir ao paciente para fazer uma extensão da cabeça com uma rotação para o mesmo lado. Procuramos aqui perceber se existe uma redução do pulso ou a reprodução dos sintomas. O próximo teste que vamos ver chama-se teste de Roos. Vamos pedir ao paciente para fazer uma abdução até 90 graus, seguida de uma rotação externa do ombro, e nesta posição vamos pedir ao paciente para abrir e fechar as mãos durante 3 minutos, sendo que, à partida, o paciente, a partir de 1 minuto, já vai começar a sentir algum tipo de sintomas, no caso do teste ser positivo. Este teste vai testar nos 13 espaços, vamos estar a fechar os 13 espaços e vamos tentar perceber se existe alguma reprodução dos sintomas ou a perda de força. Para percebermos se existe algum tipo de compressão neurológica, poderemos utilizar o sinal de Tinel no espaço supraclavicular. Vamos efetuar batimentos com os dedos para tentar perceber se existe a reprodução de algum tipo de sintoma. Depois podemos também fazer o Scratch Collapse Test, em que fazemos movimentos de fricção na zona onde passa o plexo braquial e depois pedimos uma ativação muscular numa rotação externa, em que o paciente eventualmente poderá perder a força. O próximo teste que vamos ver chama-se teste de press militar, em que vamos fechar o espaço entre o pequeno peitoral e o músculo subescapular e vamos fazê-lo bilateralmente. Vamos palpar bilateralmente o pulso radial e aqui, nesta posição, vamos fazer uma abdução do braço juntamente com uma rotação externa, mantendo a posição, e vamos pedir ao paciente para projetar o peito e para fazer mantendo uma inspiração forçada. Aqui vamos tentar perceber se existe uma redução do pulso. O próximo teste que vamos ver chama-se teste de Wright. Ele é feito em 2 fases. Numa primeira fase, vamos pegar no braço do paciente, vamos palpar o pulso radial e aqui vamos levar o braço para 90 graus. Nesta posição, fazemos uma estabilização da escápula e nesta posição estamos a fechar o espaço entre o pequeno peitoral e o músculo subescapular. Numa segunda fase, fazemos uma flexão do braço e aqui já vamos estar a fechar o espaço costoclavicular. Tentamos perceber se existe alguma redução do pulso ou a reprodução dos sintomas. O próximo teste que vamos ver, Upper Limb Tension Test, é um teste em que vamos pôr em estiramento o plexo braquial. Vamos, com o paciente em decúbito dorsal, primeiro que tudo, colocar o pescoço em inclinação para o lado contralateral. Depois vamos fazer uma abdução do braço com uma estabilização da escápula e aqui vamos fazer uma rotação externa do ombro, uma extensão do cotovelo, do punho e dos dedos. E nesta posição vamos perceber se existe algum tipo de compressão com a reprodução dos sintomas. Com os testes que vimos anteriormente, poderemos perceber se estamos perante um caso de síndrome de desfiladeiro torácico,
quais é que são as estruturas que poderão estar a sofrer uma compressão e o local onde poderá estar a existir esta compressão de qualquer uma destas estruturas neurológicas e ou vasculares. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Faz um comentário, diz se aplicaste os testes, qual é que foi o resultado que tiveste, põe um like e subscreve o nosso canal no YouTube.